Meus amados, rapidinho, os professores da EBD, eu não vou aprofundar o assunto, só vou dar umas ideias para que você faça a sua pesquisa e leve uma boa aula da lição 2, 12 de janeiro de 2025, somos cristãos. Pega a palavra cristão e defina ela, vá no dicionário bíblico, evite pegar dicionário que não seja dicionário bíblico, porque às vezes ele dá outro significado. Pega um dicionário bíblico bom, Orlando Boé, Vini, e assim você pode encontrar um significado bom da origem da palavra, que aconteceu isso em Antioquia. Então não é um título dado, foi lá em Antioquia que pela primeira vez foi dado esse nome de cristãos aos discípulos. Quem deu foi a cidade, em ver o grande testemunho que esses discípulos tinham na sua vida. Aí vem a introdução, você não deixe de ler o plano de aula. O plano de aula é fundamental, que é para onde você vai trabalhar. Que um dos problemas que foi detectado na EBD de tabela é de professores que não entra no assunto, fica conversando, contando história, não sei o que plantou café, que colheu mamão e não entra dentro do assunto. Eu estou só dando aqui uma ideia. Você tem que abordar o tema. Logo em seguida que você vai ler aqui os motivos, a sugestão metodológica apresentada nessa lição, você vai então entrar no assunto. É bom entender que você tem que procurar outros campos de pesquisa. Por exemplo, prevenindo-se contra a tendência judaizante. O subtópico 1 é subindo outra vez a Jerusalém. Então você aborde esse histórico que está em Gálatas 2, 1 a 2, quando eles vão até essa ideia. É bom lembrar também que o concílio de Jânia era assim como teve o contra-cristianismo depois da reforma, teve também o contra-cristianismo. A contra-reforma teve o contra-cristianismo, que foi o concílio de Jânia, uma tentativa de destruir o pensamento do cristianismo que estava aí crescendo, estava acrescente nesse momento. Então a ideia era essa, de condenar. Por isso então foi convocado o concílio de Jânia. Aí você faz um relato histórico, se não tiver, pesquise, entendeu? Vai no Google, vem ou me ligue, entendeu? O objetivo da reunião é bom lembrar que esse concílio, o sínode, tinha essa intenção de destruir todo o argumento. Agora, nesse aqui da história tem a ver com a questão de Ágabo, de Paulo. Aí você vai ver o histórico, que vai estar em Atos 11, de 27 a 30. Leia, você precisa ler Atos 11, 27 a 30. Tito e a circuncisão. Aí você pesquisa o que é a circuncisão, para você ter uma ideia. Alguém pode perguntar na sala, ou você mesmo faz a abordagem e faz essa interação. Então eu não estou entrando no assunto, só mostrando o que você deve fazer. A tendência judaizante no início da igreja. Então toda a igreja, todo período perseguitório contra a igreja entra nessa parte. Então o espanto do apóstolo, porque ele não tinha nitidez. Faça uma pesquisa cuidadosa de Gálatas 1 e o versículo 6. Quem eram os judaizantes? Versículo 4. Faça essa abordagem, até porque está na leitura bíblica em classe. O clima da atenção, aí você vai ler os versículos 3 a 5 para ter uma ideia desse pensamento. E finalmente você vai ter aqui o auxílio bibliológico. Não deixe de ler esse aqui para você ter uma noção do pensamento do autor da lição. E por fim, você vem aqui a tendência judaizante hoje. Então você vê hoje, vai fazer uma pesquisa, igrejas que estão judaizando, pegando elementos do templo judaico daquela época. Mostra a diferença do templo judaico para hoje, que o templo hoje somos nós e não mais o templo em si, porque aquele lá o povo nem podia entrar. O povo não entrava, porque entrava o sacerdote. E o último templo foi aquele que Jesus falou através do profeta. E depois o próprio Jesus disse: edificarei esse templo, referindo a ele mesmo. Então o templo hoje somos nós. Aí você vai fazer uma abordagem sobre isso para que perceba-se que hoje existe muita gente judaizando. O perigo da doutrina judaizante, as heresias, né, que entram através dela, e as práticas judaizantes atuais, né? Tem gente aí pegando
o chofá para tocar na igreja, botando a turba, usando o kippah, enfim, e tirando totalmente o cenário, o foco maior, que é Jesus Cristo. Faz uma abordagem disso, faz uma conclusão e trabalha as perguntas, de acordo com a lição, e já tem as respostas. Faça um trabalho metodológico sobre as perguntas e respostas. Você pode pegar a pergunta, escreve ela e a resposta dá para outra, vai sorteando. 50 minutos de aula é suficiente para fazer tudo isso. Agora, se ficar blá, 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 falando coisa que não tem nada a ver, não vai dar tempo mesmo, beleza? O que significa judaizante? Quem sabe? Aí o irmão que você já deu palpaizando para ele, aí ele vai responder lá e aí vai ajudar a fixar na memória. Isso serve para todas as classes, de jovens, todas serve essa metodologia. Pense